164 milhões de reais. Esse foi o valor levado em um dos roubos mais audaciosos já registrados no Brasil. Imagine, um túnel de 80 metros escavado ao longo de 3 meses que levava direto ao cofre do Banco Central em Fortaleza. Mais de 3 toneladas de dinheiro foram retiradas sem acionar nenhum alarme e sem que ninguém percebesse inicialmente. Tudo foi tão bem planejado que parecia uma operação de filme. E o mais impressionante, esse nem é o maior roubo dessa lista. Agora eu quero saber, qual você acha que foi o maior assalto que já ocorreu no Brasil? Comenta aí embaixo. E no vídeo de hoje, como já sinalizei no título, irei mostrar quais foram os 5 maiores roubos da história do país. São crimes que parecem fruto de filmes, mas que aconteceram na vida real. E o mais impressionante, alguns desses casos seguem sem solução até hoje, de tão bem orquestrado que foi o assalto. Antes de seguirmos, já deixa o gostei aqui embaixo e se inscreve no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo por aqui. Agora, dados os recados, vamos para o vídeo. Em quinto lugar, temos o roubo ao Banco do Brasil em Botucatu, que, embora tenha o menor valor roubado dessa lista, foi marcado pela ação mais violenta. Na madrugada de 30 de julho de 2020, a pacata cidade de Botucatu, no interior de São Paulo, foi palco de um assalto cinematográfico. Cerca de 30 a 40 criminosos fortemente armados, possivelmente ligados ao PCC, cercaram o centro da cidade e atacaram a agência do Banco do Brasil, localizada na Praça Emílio Peducci. A ação teve início por volta das 23 horas, quando os assaltantes incendiaram veículos para bloquear as principais vias de acesso, incluindo a rodovia Marechal Rondon, impedindo a chegada de reforços policiais. Simultaneamente, parte do grupo cercou o 12º Batalhão da Polícia Militar, mantendo os policiais sob a mira de armas de grosso calibre. Enquanto isso, outra célula invadia a agência bancária, utilizando explosivos para acessar o cofre. Durante o ataque, moradores relataram ouvir intensos tiroteios e explosões que ecoaram por toda a cidade, causando pânico na população. 2 policiais militares ficaram feridos durante o confronto, mas sem gravidade. Os criminosos também fizeram reféns, incluindo clientes de uma farmácia próxima, embora não haja relatos de feridos entre os civis. Após aproximadamente 3 horas de pânico, a quadrilha conseguiu fugir, levando cerca de 2 milhões de reais. Porém, parte do montante, aproximadamente 1,6 milhão, foi recuperada posteriormente pelas autoridades. As investigações subsequentes resultaram na prisão de diversos suspeitos, e alguns dos envolvidos foram condenados a penas que variam entre 53 e 65 anos de reclusão. Em quarto lugar, temos o assalto à Prosegur em Ribeirão Preto. Na madrugada de 5 de julho de 2016, Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, foi cenário de um dos maiores assaltos da história do Brasil. Uma quadrilha composta por aproximadamente 20 a 40 criminosos fortemente armados atacou a empresa de transporte de valores Prosegur, localizada no bairro Campos Elíseos. A ação criminosa foi meticulosamente planejada. Os assaltantes utilizaram explosivos para detonar as paredes da empresa, acessando o cofre e subtraindo cerca de 51 milhões de reais. Para dificultar a resposta policial, os bandidos bloquearam as ruas com veículos incendiados, espalharam pregos especiais nas vias e atiraram contra um transformador de energia, provocando um apagão na região. Durante a fuga, houve um intenso confronto com a polícia e, infelizmente, um policial rodoviário foi morto durante o confronto. Além disso, um morador de rua foi utilizado como escudo humano e sofreu queimaduras graves, vindo a falecer posteriormente. As investigações, felizmente, resultaram na prisão de vários membros da quadrilha. Em dezembro de 2018, 4 principais envolvidos foram condenados a penas que, somadas, ultrapassavam 480 anos de prisão. Posteriormente, em 2021, essas penas foram aumentadas, totalizando mais de 530 anos de reclusão. Apesar das prisões, apenas uma pequena fração do montante roubado
foi recuperada, cerca de R$200 mil. Em terceiro lugar, temos o roubo de ouro no aeroporto de Guarulhos, onde o valor roubado duplicou em relação ao anterior. Em 25 de julho de 2019, por volta das 2h30 da tarde, o terminal de cargas do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, foi invadido por 8 criminosos que executaram um dos assaltos mais ousados da história do Brasil. A quadrilha chegou ao local utilizando 2 veículos clonados com a identidade visual da Polícia Federal e vestido com uniformes semelhantes aos usados pelos agentes federais. Essa estratégia permitiu que os bandidos acessassem o terminal de cargas sem levantar qualquer suspeita. O planejamento do crime começou dias antes, quando um funcionário do aeroporto, responsável por coordenar a operação de transporte de ouro, foi sequestrado junto com a sua família. Sob ameaça, ele forneceu informações detalhadas sobre a logística, o armazenamento e os horários em que o ouro seria transportado. Com esses dados, a quadrilha conseguiu mapear a operação e agir com a precisão cirúrgica. Assim que entraram no terminal, os criminosos renderam outros funcionários que estavam no local, utilizando armamento pesado. Porém, sem disparar um único tiro, o grupo carregou 718,9 quilos de ouro em barras, avaliado em R$110 milhões, além de 15 quilos de esmeraldas e outros itens valiosos. A operação inteira durou cerca de 2 minutos e 30 segundos, destacando o alto nível de coordenação da equipe. Após a fuga, as viaturas clonadas foram abandonadas na zona leste de São Paulo. Para despistar a polícia, o ouro foi transferido para outros veículos, incluindo uma ambulância, o que dificultou o rastreamento. A quadrilha também utilizou rotas secundárias e métodos de comunicação avançados para evitar interceptações. Embora as investigações tenham resultado na prisão de diversos envolvidos, incluindo os autores intelectuais do crime, o destino de maior parte do ouro roubado ainda é desconhecido. Este roubo não apenas chocou pelo montante subtraído, mas também expôs falhas graves na segurança de uma das principais áreas de transporte de valores do país, observado que os criminosos invadiram um dos maiores aeroportos do Brasil sem levantar qualquer suspeita ou ativar sequer um alarme de segurança. Em segundo lugar, temos o assalto ao Banco Central em Fortaleza. Sem disparar um único tiro ou acionar qualquer alarme, a quadrilha responsável pelo assalto ao Banco Central em Fortaleza realizou um dos crimes mais furtivos e impressionantes da história do Brasil. Entre os dias 6 e 7 de agosto de 2005, os criminosos escavaram até o cofre do banco e levaram aproximadamente R$164 milhões em um plano que mais parecia ter saído de um filme. O esquema foi planejado durante meses. A quadrilha alugou uma casa próxima ao banco, disfarçando suas atividades como uma empresa fictícia de grama sintética. A partir desse imóvel, escavaram um túnel de 80 metros de extensão que passava sob uma das avenidas mais movimentadas de Fortaleza, a Avenida Dom Manuel. O túnel foi construído com impressionante sofisticação, incluindo iluminação e ventilação, para garantir o sucesso da operação. Na madrugada do crime, os assaltantes perfuraram o piso de concreto do cofre, que tinha 1,1 metros de espessura, e retiraram cerca de 3,5 toneladas de dinheiro em cédulas de R$50, que estavam destinadas à destruição. Todo o dinheiro foi transportado de forma silenciosa pelo túnel até a casa base, sem levantar qualquer suspeita. O roubo só foi descoberto na manhã de segunda-feira, no dia 8 de agosto de 2005, quando os funcionários do banco chegaram para trabalhar e encontraram um cofre vazio. Mesmo após intensas investigações, apenas uma fração do montante foi recuperada e grande parte do dinheiro nunca foi localizado. Em primeiro lugar, temos o maior roubo da história do Brasil, que ocorreu no Banco Itaú, no meio da Avenida Paulista. Assim como o assalto ao Banco Central, este foi mais um crime realizado com impressionante furtividade. Na madrugada de 28 de agosto de 2011, uma quadrilha composta por aproximadamente 12 criminosos invadiu uma agência do Banco Itaú na Avenida Paulista, em São Paulo, e executou o maior roubo já registrado no Brasil, em termos de valores. Sem disparar um único tiro e sem ativar qualquer alarme, eles conseguiram levar cerca de R$500 milhões em joias, dinheiro e outros bens de valor.
A operação começou na noite de sábado, dia 27 de agosto. Os criminosos renderam os vigilantes noturnos e desativaram o sistema de segurança da agência, incluindo câmeras e alarmes, o que lhes deu controle total sobre o local. O alvo principal era o cofre subterrâneo, onde estavam armazenados 161 cofres particulares de clientes. Durante cerca de 10 horas, a quadrilha trabalhou para arrombar os cofres. Eles utilizaram ferramentas especializadas e agiram com precisão, selecionando aqueles que continham os itens mais valiosos, como joias raras, pedras preciosas e grandes quantidades de dinheiro em moeda nacional e estrangeira. O trabalho foi meticuloso e silencioso, garantindo que a ação passasse completamente despercebida. O crime só foi descoberto 8 dias depois, quando clientes perceberam que seus cofres haviam sido violados. A demora na identificação do assalto deu aos criminosos tempo suficiente para fugir e dificultou as investigações. A participação de informantes internos foi considerada essencial para o sucesso da operação, já que o conhecimento detalhado da segurança da agência foi crucial. Após o crime, as investigações resultaram na prisão de alguns membros. No entanto, parte significativa dos bens roubados nunca foi recuperada e alguns dos integrantes da quadrilha permanecem foragidos. Em 2021, dos 5 ladrões condenados, apenas um estava efetivamente cumprindo pena e ainda estava no regime semiaberto. E esses foram os 5 maiores roubos da história do Brasil, cada um mais impressionante que o outro, seja pelo planejamento, pelo valor levado ou pela ousadia dos criminosos. Agora eu quero saber de você, qual desses roubos você achou mais inacreditável e qual outro caso você acha que merecia aparecer nessa lista? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. E não se esqueça de deixar o gostei aí no vídeo e se inscrever no canal, além de ativar o sininho, para não perder nenhum conteúdo como este. Obrigado a você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo.